Hoje a gente vai ver na prática como funciona um sistema de água fria com um sistema de água quente. A gente vai fazer algumas medições e vai mostrar o que acontece com o sistema, com as perdas de carga envolvida e com os aparelhos envolvidos, quantos pontos vão ser ligados, o que acontece aí naqueles cálculos de Bernoulli, perda de carga, Reisen-Williams, aquele monte de fórmula lá, tá bom? Os equipamentos que a gente vai usar para medição são algumas conexões, que eu vou explicar aqui quais são elas, e manômetros. Existem vários tipos de manômetros. Os manômetros eles têm várias escalas de medição. Como, por norma, um residencial, a pressão máxima no sistema pode ser no máximo 40 MSA, a gente vai usar manômetros que atendam essa escala. Então esse manômetro aqui é da classe A e ele vai medir até 4 bar. 1 bar significa 10 MSA, que são metros de coluna d'água. Então ele vai medir do 0 até o 40. Se fosse um sistema industrial, dependendo das pressões envolvidas no projeto, a gente tem que usar um maior, porque ele não vai ter precisão suficiente para medir. E aí o princípio é muito simples. A gente vai usar esse T porque aqui a gente vai ligar uma ponta do aquecedor da mangueira, que ela é fêmea, e aqui a gente vai ligar no aquecedor, que é uma conexão macho, tá? E aqui a gente vai ligar o manômetro. Quando a gente abrir o sistema, o que vai acontecer? A água vai passar por aqui e o manômetro vai medir a pressão. Então é por isso que tem o T. Então a gente vai usar um T, aqui são conexões de aço, então a gente está usando um T de 3/4 de aço roscável. E aqui para fazer a adaptação, porque a entrada do aquecedor é de meia, então a gente vai usar um nipple de 3/4 para meia. Para fazer a ligação no aquecedor, a entrada do aquecedor é 3/4. Então a gente vai utilizar uma bucha de 3/4 para meia, tá? Então é tudo meia. E aqui na ponta a gente utilizou duas buchas, porque a entrada do manômetro é de 1/4. Então a gente vai fazer uma redução de 3/4 para meia e depois de 3/4 de meia para 1/4, para poder conectar aqui. Beleza? Então a gente vai medir a pressão aqui enquanto a água está passando. Passada a veda rosca, eu vou instalar aqui os manômetros. Esse aperto aqui é bem leve, porque é só para a borracha pressionar na saída ali, para não deixar vazar. Agora a gente vai instalar o manômetro lá no chuveiro. Ó, vou colocar agora o que tem mais precisão, tá? Aqui no joelho do chuveiro, conforme a gente mostrou no outro take. Ó, a gente ligou lá os registros. E a gente deixou as torneiras abertas um pouco para sair o ar, para não contaminar as nossas medições. A gente vai testar com o aquecedor ligado, porque ele ligado ele vai dar a perda de carga correta de funcionamento, tá? Porque dependendo ali da diferença de temperatura que eu quero, ele vai reter mais ou menos a água. Pode perceber que agora com o sistema ligado, hoje a pressão está marcando perto de 1,5 ali, tá? É um risquinho, cada risquinho grande desse vale 1 bar. Então tá mais ou menos ali 1,4 bar, que é 14 metros de coluna d'água. Essa pressão que está medindo é estática. Se você perceber nesse outro registro aqui, as pressões são parecidas. Tá? O que está um pouco diferente porque a altura dos medidores são diferentes. A gente tem a parte aqui dentro que tem a serpentina, então dá um pouco de diferença, tá? Mas essa é a pressão estática do apartamento. Agora eu vou pedir para o Fernando ligar o chuveiro e a gente vai focar aqui, ó, na saída de água quente, tá? Porque é onde a gente quer medir a perda de carga. Então olha esse reloginho, hoje ele está no 1,4, que é a pressão estática no apartamento. Eu vou pedir para ele ligar e vejam o que acontece. Fernando, pode ligar. A pressão saiu de 1,5 para meio, ou seja, de 15 MSA para 5 MSA. Então, com um chuveiro ligado, o aquecedor ele deu uma perda de carga no sistema de 10 MSA, com um chuveiro ligado. Pode ver aqui para comparar a parte de água fria, ela quase não mudou, tá? Então, a perda de carga até a água chegar aqui foi quase zero.
Agora a gente vai ligar tudo de novo e vai medir. Vai ver quanto de pressão está medindo aqui e vamos comparar quanto que está saindo lá no chuveiro. Pode perceber que lá no aquecedor estava com 5 MCA, ou 0,5. Se você olhar aqui, do 5 foi para metade, mais ou menos 2,5 metros de coluna d'água está perdendo no trecho depois do aquecedor até chegar aqui. Eu liguei só a água quente, tá? Então conforme eu vou diminuindo a água quente e vou aumentando a água fria, a pressão é compensada. E com isso, olha, esse é o ar na tubulação. O que aconteceu? Eu liguei a água fria e o trecho de o trecho... Deixa eu desligar. O que aconteceu? Eu liguei a água fria e aí, assim, a gente tem uma ramificação. Quando eu tô vindo lá do hidrômetro, a gente tem uma ramificação. Um vai pro aquecedor e o outro vem pro chuveiro. Depois eles se encontram aqui no chuveiro. E o que aconteceu? Eu liberei só a parte de água quente. A parte de água fria ficou com ar, então é por isso que tá acontecendo isso. E aí a gente tem na água fria muito mais pressão do que água quente. Bem louco, né? Agora eu acho que estabilizou. Então, qual que é a ideia? Você pode dizer que quando você vai tomar banho, você abre só a água quente, bastante, e a água fria você só dá um pouquinho. Porque vem muito mais água fria do que água quente por causa daquela perda de carga lá do aquecedor. Qual que é o ideal? O apartamento ter mais pressão disponível para não ter tanta diferença entre as duas redes. Pessoal, agora a gente vai mostrar a diferença de vazão que acontece quando eu ligo um outro chuveiro. Agora a pressão tá conforme a gente mostrou ali, 2,5 MCA ou 0,25 bar. Fernando, pode ligar. A pressão vai quase a zero aqui e a vazão do chuveiro diminui bastante, tá? Por que isso acontece? Porque a pressão para esse chuveiro funcionar o chuveiro precisa de mais pressão para funcionar do que está aqui. Então ele dá essa variação de pressão, tá? Então normalmente esse chuveiro lá no catálogo da Docol, por exemplo, vai dizer eu preciso de 2 MCA para funcionar. Ele está com menos pressão, tá? Então no seu projeto você tem que perceber isso. O que acontece aqui? A gente tem hoje de estática 14 MCA de estática disponível para esse apartamento. Só que só para um chuveiro eu perco 10 MCA, então me sobra 4 MCA. Desses 4, 2,5 eu perco do aquecedor até aqui, me sobra 2,5 para funcionar um chuveiro. Quando eu ligo outro chuveiro, eu não tenho mais 10 MCA para perder no aquecedor. Claro que é uma curva, né? Quanto mais vazão, mais pressão é perdida, mas não é na mesma proporção, né? Mas eu não tenho pressão disponível para funcionar esses dois pontos. E o aquecedor lá é de 26 litros. Então, teoricamente, são 2 chuveiros de 12. Teoricamente era para funcionar plenamente. Mas não é o aquecedor o problema. O problema é a pressão disponível nesse apartamento. No trabalho a gente recebe bastante chamados sobre isso. E é um problema comum que é o desconforto no banho, né? Uma outra pessoa, tô tomando banho, uma pessoa vai lavar a louça e dá uma diferença. Ou então eu tenho pouca vazão no meu chuveiro, eu não consigo usar 2 pontos ao mesmo tempo. E o problema principal é esse, é a falta de pressão disponível no apartamento. Também a gente sabe das limitações dos prédios, por exemplo, para funcionar bem esse apartamento com tudo ligado, eu precisaria da caixa d'água que ficasse muito alta, ou então de um sistema de bombeamento. Ficaria muito inviável pressurizar até aqui.
Então a gente sabe das limitações dos apartamentos e é importante saber disso quando for comprar, para não ter a tua expectativa frustrada, né? E é isso, pessoal. Gostaram aí do vídeo? Se inscreva, tá? A nossa ideia é trazer mais conteúdo desse tipo para vocês saberem, ficar tudo por dentro aqui, aplicar as coisas que a gente aprende na faculdade e vamos pra cima. Brigadão, não esqueça de marcar os seus amigos, aquele seu amigo que tem algum problema desse parecido, marca ele para ele saber o que está acontecendo. E é isso aí, até a próxima e um abração.